Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying. Capítulo 67. Epígrafe. Bandite. Você acredita em contos de fadas? Bluey. Audiodescrição. No meio da página, um quadro. À esquerda, o desenho de um iPod com fones de ouvido. E à direita, número 1. Every Second, Mina Okabe. Número 2. Love Me Instead, Moira de la Torre. Número 3. Once Upon a Dream, Emily Osment. No final de julho aconteceu uma novidade. Quando fui à escola buscar o meu diploma, a Suzy Stramberg estava na secretaria assinando os documentos. No começo do mês, ela tinha ido ao teatro especialmente para me ver em cena. E quando ao final foi me cumprimentar no camarim. Não poupou elogios, o que me deixou muito feliz. Nesse dia, ao me ver na escola, foi logo se levantando. Priscila, querida, quero te parabenizar mais uma vez. Você está brilhando no musical. Eu estava agora mesmo pensando em você. Tem uns minutinhos? Podemos conversar na minha sala? Assenti e fui com ela até um escritório cheio de quadros com certificados e premiações da escola. Vou direto ao assunto para poupar seu tempo. Iniciaremos um novo curso no dia 1º de setembro. Não é intensivo como o seu. É um curso de 1 ano para iniciantes, apenas na parte da manhã. Como o número de alunos admitidos é grande, teremos assistentes para auxiliarem os professores, e seu nome foi sugerido pelo departamento de dança. Como sei que seu visto agora permite trabalho, gostaria de saber se você aceitaria a vaga. É remunerada, é claro, e não vai atrapalhar em nada o seu horário no teatro. Claro que aceito, falei sem nem pensar. 1 segundo depois, porém, me lembrei de algo importante. No final do ano estou querendo ficar um tempo no Brasil, passar as festas com a minha família e também acompanhar o nascimento da minha sobrinha. Ela pegou um calendário, consultou e falou: o curso tem duração de 1 ano, por isso temos férias. Elas vão de 24 de dezembro a 18 de janeiro. Perfeito! Onde assino? Falei depressa, o que fez a Suzy rir. Vou te mandar o contrato por e-mail, para que seu empresário possa ler antes de você assinar. Não tenho mais empresário, expliquei. Quero dizer, tenho, mas estamos em uma pausa por tempo indeterminado. Continuo sendo exclusiva da agência dele no Brasil, mas enquanto eu quiser ficar aqui, estou por minha conta. Se precisar de contatos de agentes aqui dos Estados Unidos, posso te passar. Estou sentindo que você não vai mais voltar para o Brasil, a não ser para visitar. Aquilo eu não tinha como responder. Eu estava amando a minha carreira de atriz e tinha planos de participar de outros musicais, caso Cats saísse de cartaz. Mas, ao mesmo tempo, não queria ficar longe da minha família para sempre, nem dos meus bichos. Por isso, agradeci. Disse que se precisasse dos contatos, pediria. E ela ficou de me mandar o contrato por e-mail. Aquela oferta de emprego me deixou muito feliz, pois agora que eu não tinha mais aulas, meus dias estavam muito longos. Eu acordava tarde, ia para a academia, voltava, almoçava e via seriados até a hora de ir para a peça. Estava até pensando em fazer algum curso na parte da manhã, mas isso seria ainda melhor. Agosto chegou e no 1º dia do mês nos lembraram que na semana seguinte não teríamos apresentações por 2 dias, pois o teatro iria ser detetizado. Eu já sabia que de 6 em 6 meses faziam aquilo, um protocolo da prefeitura. Mas de repente eu tive uma ideia. Quadro com mensagem de WhatsApp. Oi, menino bonito, acabei de pensar em você. Me liga quando puder? Acho que vamos nos encontrar em breve. Beijo, Pri. Eu e o Patrick continuávamos nos falando várias vezes por semana.
e ele estava apenas esperando julho passar, que era quando a agência tinha muitas excursões para vir para New York City, por mais uns dias. Eu estava louca para vê-lo de novo, só que agora tinha um problema, o Frank. Na última vinda do Patrick, meu vizinho estava na Pensilvânia, por isso os dois não haviam se encontrado. E eu não tive que dar desculpas nem chatear ninguém. Agora, porém, ainda que eu ficasse no hotel com o Patrick novamente, correria o risco de encontrar o Frank, sem querer no meio da rua. Sem falar que ele acharia bem estranho se eu sumisse por uns dias, já que nós víamos com frequência. Mas se eu dissesse que iria viajar, não precisaria dar maiores explicações. Por essa razão, assim que o Patrick me ligou, perguntei se ele não preferiria que eu fosse para lá. Eu sabia que aquilo me atraria muitas lembranças que eu não queria reviver, mas eu não teria outra oportunidade. Me convidaram para trabalhar no Strandberg a partir do mês que vem, contei. Então, se eu for aceita, aquele seu antigo convite tem que ser agora, já que a partir de setembro, além do teatro, ainda vou ter mais esse compromisso. Posso ficar 3 dias aí, pois a minha folga vai emendar com a detetização do teatro. O que você acha? Antes que terminássemos de conversar, ele já havia me mandado as passagens por e-mail. Por isso, exatamente uma semana depois, me vi no aeroporto de Orlando olhando para todos os lados. Tudo ali era tão igual ao que eu me lembrava. Mas eu estava diferente. Era como se eu fosse outra pessoa agora. Aquela menina de 15 anos que sonhava em se casar com o namorado da escola, fazer veterinária e morar pelo resto da vida em Belo Horizonte. Não acreditaria se eu contasse o que no futuro tinha reservado para ela. Será que iria acreditar? Será que iria gostar das mudanças em seus planos? Eu ainda estava pensando nisso quando vi o Patrick acenando para mim na saída do desembarque. E então não pensei em mais nada, só naquele menino bonito sorrindo para mim. Fez boa viagem, lindeza? Ele perguntou. Mas a resposta ficou perdida no beijo de 2 minutos e meio que ele me deu em seguida. Acho que estávamos com saudade. Ele pegou a minha mala e fomos andando de mãos dadas até o estacionamento. E a partir daí, conheci Orlando de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu havia ido à Disney com meus pais quando era criança e depois na excursão aos 15 anos. Nas 2 vezes, a programação foi voltada para os parques e para as compras. Só que dessa vez, por serem somente 3 dias, priorizamos ficar um com o outro com mais calma e fizemos os programas das pessoas que viviam ali. Ele morava em um apartamento que ficava em um condomínio com piscina, sauna, academia, quadras. E foi lá mesmo que passamos a maior parte do tempo, especialmente pelo calor que estava fazendo na Flórida. Foi bem gostoso também presenciá-lo como dono de casa. Me surpreendi ao ver que ele sabia cozinhar, e bem. Limpava a casa, fazia compras. Fomos também a alguns restaurantes que ele queria me mostrar. E apenas no último dia demos uma passada no Magic Kingdom. E só porque ele tinha ingressos de cortesia por causa da agência de viagens. Fizemos questão de ir a Splash Mountain, tanto para nos refrescarmos do calor, quanto porque tínhamos uma história ali. Porém, dessa vez, nos sentamos no último banco. Então, não ficamos encharcados. E ele não teve que me emprestar a blusa, que com certeza tinha levado. Sabia que eles tinham planos de reestruturar esse brinquedo? Ele falou quando estávamos saindo. Vou mudar o tema. Parece que querem fazer algo de A Princesa e o Sapo. Eu gostava muito da Tiana. Sabia que ela merecia uma atração em sua homenagem e que provavelmente aquilo seria o máximo. Mas ao mesmo tempo fiquei meio chateada por tudo o que a Splash representava para nós. Quer fazer uma coisa diferente? Ele me perguntou quando estávamos saindo de Main Street para ir embora.
a sentir sem a menor dúvida de que qualquer coisa que ele propusesse seria ótima. Ele foi me levando para fora do parque, mas em vez de pegarmos o monorail para o estacionamento, ele apontou para uma outra saída. Vamos de barco, quero te mostrar um lugar. Entramos em um barquinho que levava os hóspedes para alguns hotéis. Como ainda faltava muito tempo para o parque fechar, poucas pessoas estavam a bordo. Assim que saímos, pude ver o castelo da Cinderela se tornando cada vez menor, com as nuvens ao fundo ficando cor-de-rosa ao pôr do sol. Parecia que estávamos realmente em um conto de fadas. Poucos minutos depois, o capitão do barco chegou a um cais e todos desceram. Este é o hotel mais bonito da Disney, o Patrick explicou. Precisa ver como fica no Natal, todo iluminado. Anotei mentalmente que precisava voltar ali em dezembro de algum ano. Se ele já era lindo assim, imagina com luzes. Fomos andando por um caminho que ladeava uma praia artificial até chegarmos ao local que ele queria me mostrar. Esta é a capela da Disney. Ela dá vista para o castelo, olha. Me virei e vi o castelo ao fundo, com o sol já se pondo. Por coincidência, exatamente nesse momento, abriram as portas da capela. E um noivo e uma noiva saíram radiantes, cercados pelos convidados que jogavam pétalas de rosas e faziam bolhas de sabão. Fiquei sorrindo mesmo sem conhecer ninguém, pensando em como seria mágico se casar ali. Quem sabe a gente se casa aí, o Patrick disse, adivinhando os meus pensamentos. Arregalei os olhos meio assustada e ele me tranquilizou rindo. Calma, não estou te pedindo em casamento. Não ainda. Quem sabe um dia. Ele me abraçou por trás e voltamos a olhar os noivos. De repente me lembrei do Rodrigo e do pedido de casamento que ele quase me fez. Eu teria dito sim e me casado com ele até no meio da rua. O lugar era o que menos importava. Eu só queria viver com ele para sempre. Vamos voltar? O Patrick perguntou. A não ser que você queira participar da festa dos noivos. Deve ser nesse hotel. Eu ri, sabendo que ele estava brincando. Vai ter que ficar para outra vez. Algo me diz que não iriam gostar de convidados de tênis, shorts, camiseta e orelhinha da Minnie. Que sorte a minha! Eu adoro desse jeito. Ele me deu um beijo e fomos andando novamente até o barco, para voltar logo para o apartamento e aproveitar o finalzinho da viagem. Apesar de terem sido apenas 3 dias, eu tinha amado cada segundo e sabia que iria sentir saudades. Conversa online entre Priscila e Sabrina. Priscila está online. Sabrina Silver está online. Sabrina Silver. Oi, amiga, estou te vendo online. Pode falar agora? Muita saudade. Que história de Priscila é essa? Priscila. Amiga, saudade demais. Estou respondendo e-mails. Se você estivesse aqui, teríamos tomado café no Starbucks. Nosso programinha aos sábados. Esse apelido é o que eu usava na época do colégio, com 13 anos. Foi quando eu comecei a namorar o Rodrigo e a gente paquerava pelo chat. Ele pediu para eu não trocar, porque lembrava do nosso início. Bom, acho que hoje em dia ele não liga mais, mas prefiro deixar assim. É o mesmo caso do meu e-mail, que é Priscila. Sabrina Silver. Não quero saber de Rodrigo, e sim do Frank e do Patrick. Como foi na Disney? Me conta tudo. A casa dele é grande? Tem amigos gatos? Priscila. Que história de amigos gatos é essa? Cadê seu namorado? Sabrina Silver. Tá em New York, Pri. O problema é exatamente esse. Temos conversado pelo telefone, vídeo, chat, mas não é a mesma coisa. Já tem mais de um mês que voltei e por não nos vermos, acho que esfriamos um pouco. Agora sei o que você sente quando fica um tempo sem ver o Patrick. Juntos é muito bom,
mas de longe perde um pouco da graça, né? Não sei se esse namoro vai sobreviver à distância. Ele foi chamado para participar de uma peça. Então, não vai poder vir para cá como havíamos combinado. Na verdade, acho que ele nem está fazendo tanta questão. E nem sei se eu estou também. Por isso que te perguntei sobre os amigos do Patrick. Conta logo. Pensamento de Priscila. Fiquei meio triste. Ela e o Scott realmente combinavam. Mas eu sabia que um namoro à distância era complicado. E exatamente por isso, eu não fazia a menor questão de deixar as coisas sérias com o Patrick. Retomando a conversa entre Priscila e Sabrina. Priscila. Não encontramos nenhum amigo dele. Não deu tempo. Foram só 3 dias. Preferimos aproveitar de outras maneiras. Sabrina Silver. De outras maneiras, né? Entendi. Tá certíssima. Tem mais é que aproveitar aquele gostoso do Patrick mesmo. Já marcaram o próximo encontro? Priscila. Ele perguntou se eu queria ir para lá no Thanksgiving, que é quando vou conseguir emendar a minha folga com o feriado. Não vai ter apresentação nesse dia. Mas a família dele está indo para lá. Imagina, eu ia morrer de vergonha da tia Rejane. Sei que ela sabe sobre nós, mas não estou preparada para reencontrá-la. E além disso, o Frank já tinha me convidado para passar esse feriado com ele na Pensilvânia, para ver o Luke. Estou pensando seriamente em aceitar. Que saudade daquele esquilinho. Aliás, você nem imagina o que aconteceu. Sabrina Silver. Calma, você vai passar o Thanksgiving com a família do Frank? Tá sabendo que ele deve ter falado que vai levar a namorada, né? Ninguém leva uma amiga para o Thanksgiving. Você me fez ver várias séries com muitos episódios passados nessa época. Sei muito bem que os caras só apresentam alguém para a família em pleno Thanksgiving quando é sério. Espera, foi isso que aconteceu? Você está finalmente namorando o Frank? Posso comemorar? Priscila. Deixa de ser louca, Sabrina. Ai, que saudade dos seus surtos. Mas não é nada disso. O Frank sabe que eu não sou namorada dele. Mas obrigada pelo aviso. Se eu aceitar passar o Thanksgiving lá, vou exigir que deixe claro que somos apenas amigos. Quero dizer, amigos que se beijam de vez em quando. Mas vou falar para ele não contar essa parte. Sabrina Silver. Poxa, custava me deixar sonhar? Vocês ficam tão lindos juntos. Os dois são mais ou menos da mesma altura. Ele loiro, você ruiva. Imagina os filhos de vocês. Priscila. Eu não sou ruiva. Afinal, quer que eu te conte ou não o que aconteceu? Sabrina Silver. Quero. Apesar de já saber que não vai ser nem um pouco emocionante quanto um namoro com o Frank seria. Priscila. É muito emocionante, sim, por estar com muito tempo livre e por querer matar a saudade dos meus bichos. Passei a ir à clínica veterinária aqui da rua só para ver os gatos e cachorros na recepção. Aí um dia a veterinária de lá me viu. Se lembrou de mim por causa do Luke e perguntou se eu queria ajudá-la. Expliquei mais uma vez que eu só tinha estudado um semestre de veterinária, mas ela nem ligou. Disse que se lembrava que eu tinha jeito. E então fiquei algumas horas lá, realmente ajudando. Ao final, ela perguntou se eu gostaria de fazer aquilo todo dia, pois em setembro sua ajudante iria começar um curso que iria até o final do ano. Contei que eu já tinha me comprometido com outro emprego de manhã, mas ela disse que algumas horas na parte da tarde estaria ótimo, pois era o horário mais cheio. Ou seja, a partir do mês que vem, meus dias vão ficar lotados. Na verdade, estou achando perfeito. Estava triste aqui, sem você e sua bagunça. Agora, pelo menos, vou me ocupar. Sabrina Silver. Priscila, isso é maravilhoso. Não é apenas se ocupar, é fazer tudo o que você mais ama. De manhã, professora assistente de dança.
Na parte da tarde, auxiliar de veterinária. À noite, atriz. Você não precisa de mais nada. Bom, talvez de um namorado para os finais de semana. Quem sabe essa viagem à casa do Frank não te convença a namorar de novo? Estou torcendo por ele, sabe? Gosto do Patrick, mas não desejo namoro à distância para ninguém. Priscila. Sobre isso. Se o namoro com o Scott não der certo mesmo, tenho certeza de que logo você vai arrumar outro admirador. Ou melhor, outros. Você é linda, inteligente, companheira, come 3 sanduíches por vez. Quem não quer uma pessoa assim ao lado? Sabrina Silver. Te adoro, amiga. Realmente me animou. Só que não como 3 sanduíches, são só 2. Mas obrigada mesmo assim. Tenho que ir agora. Preciso estudar meu texto. Meu papel na novela é pequeno, mas o Rui disse que isso é só o aquecimento. Na próxima já terei mais destaque. Priscila. Não tenho a menor dúvida disso. Em breve você vai ser a protagonista. Sabrina Silva. Você também, na próxima peça. Pri, por falar nisso, tem uma série que você vai amar. É sobre os bastidores da Broadway. O nome dela é Smash. Priscila. Opa, anotado. Vou procurar agora. Sabrina Silver. Continue me dando notícias, tá? Beijo enorme. Muita saudade. Priscila. Também sinto sua falta a cada segundo. Me avise quando a novela for estrear. Vou dar um jeito de assistir pela internet. Beijo. Priscila está offline. Sabrina Silver está offline. Capítulo 68. Epígrafe. Alba, : Gosto de tê-lo aqui. Nós temos uma amizade colorida. Jane de Virgin. Audiodescrição. Um caderno de anotações e uma caneta. Diário de viagem. Acontecimentos marcantes de julho e agosto. 2 de julho. Suzy Strandberg foi me ver em Cats. 7 de julho. Sabrina foi embora. 3 emojis de carinhas tristes. 30 de julho. Fui convidada para trabalhar no Strandberg. Um emoji de carinha sorrindo. 10 a 13 de agosto. Orlando com o Patrick. Emoji de coração. 15 de agosto. Fui convidada para ajudar na clínica veterinária. Emoji de um gato com um coração nos olhos. O tempo, que parecia ter parado logo depois que minha família e a Sabrina foram embora, de repente resolveu acelerar. Assim que setembro chegou, fiquei tão atarefada que nem vi os dias passarem. Ou melhor, os meses. Durante a semana, passei a me dividir entre a escola, a clínica veterinária e o teatro. E todos esses afazeres me renderam não só uma boa remuneração, mas também algo que eu não esperava: novos amigos. A equipe da clínica era jovem e vivia me chamando para festas. E na escola agora eu integrava o quadro de professores, que praticamente todos os fins de semana iam juntos a algum musical, já que a escola ganhava ingressos. Assim, pude conhecer melhor os que me deram aula e também outros que eu só conhecia de vista. E foi por isso que, surpreendentemente, em uma sexta-feira do final de outubro, fui parar no apartamento da Claire. Ela estava fazendo 50 anos e convidou todos os professores. Pode levar seu namorado, ela disse, talvez ainda pensando que a história inventada pela Catarina fosse verdade. Como eu tinha me vingado de outra forma, nem havia mais me preocupado em esclarecer, mas vi que aquele era o momento. Claire, sei que esse assunto já passou há meses, mas agora que não sou mais sua aluna e que estamos mais próximas, queria novamente te dizer que eu não tenho namorado. Não tinha naquela época e não tenho agora. A carta e as passagens eram reais. Um amigo me mandou, mas eu não aceitei, especialmente por querer me dedicar ao curso. Meu empresário nem queria que eu participasse daquela audição.
E mesmo que quisesse, ele nunca me obrigaria a isso. Eu sei, a Claire me disse, me surpreendendo. A Cat me contou. O quê? A Catarina tinha contado para ela? Ao ver minha cara de susto, ela riu e falou: não pense que toda vilã é má até o fim da história. Algumas se arrependem, mudam, aprendem. Acho que isso aconteceu com sua amiga. Uns meses atrás, quando você estreou em Cats, ela disse que tinha algo para me contar. E então explicou que na época da audição, encontrou uma carta caída e leu, para ver se descobria para quem entregar. Só que ao ver que era sua, de um suposto namorado, viu ali a chance de ganhar a vaga, já que achava que, se dependesse da avaliação dos professores, você seria a escolhida. Disse que tinha total noção de que você era melhor do que ela. Eu estava cada vez mais surpresa. Sempre pensei que a Catarina se achasse melhor do que qualquer pessoa do planeta. Como disse, na época você já tinha estreado e vi que tinha dado o troco da melhor forma possível, com o próprio sucesso. Por isso não te falei nada. Mas para Kate eu falei. Disse que naquela forma ela não iria muito longe. Sabe, Priscila, nessa área artística os contatos valem muito. As pessoas indicam umas às outras para fazer testes, são convidadas para confraternizações e apresentadas para pessoas do meio. Expliquei que, sozinha e sabotando uma colega, ela iria ficar marcada como alguém em que ninguém poderia confiar. Acho que ela entendeu. Depois disso, percebi que ela se tornou mais sociável. Assenti entendendo por que ela tinha mudado. Agora sobre você, mocinha, a Claire continuou. Se não tem namorado, quem é aquele rapaz que de vez em quando te traz aqui? Sorri me lembrando do Frank. É meu vizinho, respondi. Mas ao ver o sorriso dela de quem sabia que tinha mais coisa, acrescentei. Talvez um pouco mais do que isso. Pois leve o vizinho com você, falou fazendo um gesto largo com a mão. Agradeci e falei que iria ver se ele podia. Na verdade, naquele momento, eu não tinha a menor intenção de convidá-lo. Mas então me lembrei que ele vinha se sentindo meio deixado de lado, pois minha vida social andava muito intensa. Por isso, ainda no ônibus, no caminho para casa, mandei uma mensagem o convidando. Ele respondeu prontamente. Mensagem de WhatsApp. Essa Claire não é aquela professora chata que dizia que você cantava mal? Claro que vou. Acho que você vai precisar de reforços. Te pego no teatro e vamos direto. Assinado, Frank. Olhei pela janela pensando em como ele não perdia uma chance de me encontrar. Inclusive essa história de me levar à aula. Antes ele nunca ia trabalhar de carro, mas no último mês tinha começado a fazer isso em alguns dias e a me oferecer carona. Na verdade, eu tinha uma leve desconfiança de que ele só ia dirigindo para poder passar um tempo comigo, já que eu andava tão ocupada. Ainda nos beijávamos de vez em quando, especialmente naqueles dias em que a saudade de todo mundo resolvia me castigar. Pela proximidade e por ele não poupar esforços para me ver, eu acabava ligando para ele, que aparecia em poucos minutos, sempre trazendo chocolates, donuts ou algo que eu sabia que eu iria gostar. Então ficávamos abraçados em frente à TV por horas e no final sempre rolava um beijo de despedida. Ele vinha me perguntando havia meses se eu topava passar o Thanksgiving, o feriado de ação de graças, com a família dele no fim de novembro. Eu estava cheia de ressalvas por saber que a data é muito importante nos Estados Unidos, mas ainda que o Natal é quando os filhos voltam para a casa dos pais e as famílias se reúnem para agradecer por tudo que têm. E exatamente por isso eu não parava de questionar se deveria ir. Tinha total consciência de que se ele estava me convidando para um evento desses com toda a família, era porque ele me queria ali, na família. No dia combinado, chegamos ao apartamento da Claire e, para minha surpresa, vi que ainda tinha muita gente. Ela morava no último andar de um prédio antigo, que tinha um rooftop,
como os que eu já havia visto em várias séries americanas. Um dia antes, eu havia dito para ela que por causa do musical eu não conseguiria ir, pois quando terminasse, possivelmente o aniversário já teria acabado. Ela riu, respondeu que eu não conhecia as festas dela e que se eu chegasse antes de 5 da manhã estaria ótimo. E agora eu entendo por quê. Aquelas pessoas ali pareciam dispostas a virar à noite, tamanha animação. Avistei a Claire. Fui até ela e entreguei o vinho que havia trazido. Ela agradeceu e eu lhe apresentei o Frank. Ah, o vizinho! Muito prazer, Frank. Que bom que você veio. Ela disse depois de dar uma boa olhada nele. E então, se virando para mim, sem que ele visse, murmurou rapidamente um "Uau!" silencioso. Ela falou para ficarmos à vontade. E a noite acabou sendo mais agradável do que eu esperava. Várias pessoas da escola estavam lá, inclusive o Rick e o Julian, que vieram falar com a gente assim que nos viram. O Julian perguntou se tinha corrido tudo bem na peça, pois era o dia de folga dele, e ficamos os 4 conversando por bastante tempo. Aproveitei para perguntar para eles algo que eu precisava saber. Quero muito passar as festas no Brasil no final do ano, mas estou sem coragem de perguntar para a produção da peça como ficaria nesse caso. Tenho medo de falarem que, se eu for, terão que colocar outra definitivamente no meu lugar. O Julian deu uma olhada cúmplice para o Rick e disse: tem risco sim, de te substituírem caso você se ausente por muito tempo. Mas todos os atores têm direito a 1 semana de férias a cada 6 meses. Bem se vê que você nem leu o contrato. Sério? Falei dando pulinhos. Eu tinha lido apenas por alto, já que o Rui tinha olhado tudo para mim, antes da nossa pausa. Você está contratada como parte do elenco desde junho. Antes era estágio, não tinha os benefícios, o Rick explicou. Então, a partir de dezembro, já pode pedir essa semana de folga. Mas avise logo a produção. Muita gente viaja no fim do ano. Eles precisam se programar para ver quem vai ficar no seu lugar. Falei que faria isso já no dia seguinte e continuamos a conversa. Até que, em certo momento, o Rick apontou para o lado com a cabeça e disse: "Ih, olha quem chegou! Não sabia que a Claire ainda tinha contato com ela." Fiquei surpresa ao ver que era a Catarina, que, assim que me viu, acenou. "Não gosto dessa garota", o Rick completou. "Agora que ela não é mais minha aluna, não preciso esconder. Realmente não entendo como você a perdoou, mas fique esperta. Se te passou a perna uma vez, pode passar outras." "Espera, essa é a tal?" o Frank perguntou. "A própria", o Rick respondeu. "Ainda bem que já estamos indo embora. O ambiente ficou meio pesado." Os dois se despediram e eu contei para o Frank que no final do semestre havíamos conversado e ela não parecia mais tão ruim assim. Bem nesse instante, ela se aproximou. "Priscila!" Ela veio me dando beijinhos como se fosse minha melhor amiga. "Não esperava te ver aqui. Cheguei tarde porque estava em weekend. Hoje tive uma cena a mais porque uma atriz de coro faltou. Acho que no final do ano, quando o meu estágio acabar, vou ser chamada para o elenco fixo, como você." Sorri para ela, dizendo que aquilo era ótimo, e comecei a puxar o Frank para também irmos embora. Mas ela olhou para ele de cima a baixo e disse: "Acho que ainda não fomos apresentados. Eu sou a Kate Palmer. Fui colega da Priscila na Strandberg." Ele estendeu a mão meio seco e ela apertou. Mas na sequência perguntou se ele poderia nos dar licença por 1 minuto, pois precisava falar comigo em particular. Antes que ele respondesse, ela me levou para um canto. "Priscila, esse é seu namorado?" ela falou sussurrando. "O que te mandei aquela carta fofinha com as passagens?" Confesso que achei que seria um feioso. Não consigo imaginar um cara gato sendo tão romântico. Sempre achei que os feios é que faziam esforço.
Apesar de tê-la perdoado, não gostei de me lembrar que ela tinha tentado e conseguido me sabotar por causa daquela carta. Então só disse que não era ele e que eu e o Frank éramos amigos, pensando que isso iria fazer com que ela sossegasse. Mas ela tornou a falar. Ah, bem que eu vi. Esse aí deve ter um monte de admiradoras. Não precisa perder tempo tentando comprar uma garota. Olha o rosto dele. Ela apontou para onde o Frank estava, olhando para os lados, parecendo muito sem graça por não conhecer ninguém. Lembra tanto William Moseley quando fez as Crônicas de Nárnia. Além de lindo, tem cara de experiente, que sabe do que uma garota gosta. Tem certeza de que ele não é seu namorado? Posso atacar? Estou perguntando porque é contra os meus princípios pegar o boy das garotas. Sem me dar conta, fechei a cara e cruzei os braços. Eu não poderia nem imaginar o Frank perto dela. Ele iria ser devorado em segundos. Ops! Ela disse dando um passo para trás. Ele pode até não ser seu namorado, mas você sente algo por ele, né? Estudei para valer aquelas lições de linguagem corporal que o Rick passou nas aulas dele. Você está totalmente na defensiva. Desculpa, eu não sabia que estava interessada. Descruzei os braços e balancei os ombros dizendo que não era nada disso, mas ela sorriu e falou baixinho. Eu, no seu lugar, não o deixaria escapar. Se apenas por eu cogitar dar em cima dele, você já teve essa reação. Imagina se ele arrumar uma namorada de verdade? Ela pediu desculpas, mais uma vez, piscou para mim e foi conversar com pessoas do outro lado do terraço. Fiquei por um tempo parada, pensando no que tinha acontecido ali. Eu havia realmente ficado com ciúmes do Frank? Não tive tempo de raciocinar muito, pois ao notar que eu estava sozinha, ele veio para perto de mim. Tudo bem, Pri? Ele perguntou assim que se aproximou. O que aquela menina queria te falar? Acho que concordo com o Rick. Ela é meio estranha. Parece que se acha especial só por ser bonita. Você acha que ela é bonita? Perguntei, sentindo algo se contorcer dentro de mim. Ele virou a cabeça para me olhar, franziu a testa e então, dando um sorrisinho, respondeu. Sim, ela é bonita, mas não chega a seus pés. Você é linda, Pri. Além de educada, inteligente e muito talentosa. Se a Sabrina estivesse ali, diria que meu ascendente em leão tomou conta do meu corpo depois de ter sido saciado com aquele elogio. Mas o fato é que, após ouvir aquilo, eu o puxei e dei um beijo, sem pensar em mais nada. Nossa, ele disse depois que me afastei. Isso foi por eu ter dito que ela não chega a seus pés? Suspirei, tirando os óculos dele. Eu sempre achava que ele parecia mais novo sem eles. A Catarina estava certa. Ele lembrava um pouco mesmo o garoto de Nárnia. Isso foi por você me fazer tão feliz, respondi, emendando outro beijo. Mais tarde, quando fomos embora da festa e ele foi comigo até a porta do meu apartamento, perguntei. O convite para passar o Thanksgiving com você ainda está de pé? Ele ajeitou os óculos para me olhar e entender se eu estava falando sério, e só então respondeu. Você vai poder ir? Claro que está de pé. Ontem mesmo minha mãe perguntou se você já tinha confirmado. E o que gosta de comer? Pois comentei que é meio vegetariana e... Frank, o interrompi, já me arrependendo de ter aceitado. Eu topo ir como sua amiga. Quero muito conhecer sua família e ver meu esquilo, mas tenho receio de que seus pais fiquem com uma impressão errada. Não quero que pensem que sou sua namorada, ok? Ele assentiu depressa, dizendo que ninguém iria pensar nada, e em seguida me abraçou para mais um beijo. Acho melhor você ir para o seu apartamento. Está muito tarde. Falei quando ele me perguntou se podia entrar, depois de um tempo agarrados na frente da minha porta. Eu precisava pensar no que estava sentindo, e não queria acordar arrependida de nada. Obrigado pela noite, Pri.
Ele falou depois de me dar um último beijo. Eu entrei, fechei a porta e dei um jeito de dormir logo. Porém, quando acordei na manhã seguinte, ainda estava com as palavras da Catarina na cabeça. Eu, no seu lugar, não a deixaria escapar. Virei para o outro lado, disposta a dormir de novo para não ter que pensar mais naquilo. Mas acabei sonhando com uma piscina paradisíaca, na qual eu estava louca para pular. E ela era exatamente da cor de um certo par de olhos azuis. Audiodescrição: um envelope aberto e uma seta nele. Mensagem de e-mail. D. Priscila. priscila@ol.com. Para Luiz Fernando. LF PANOGOULOS@mail.com.br. Com cópia para Lívia. livulcano@netnet.com.br. Enviada no dia 27 de outubro, 22h15. Assunto: férias. Oi, mamãe e papai. Uns dias atrás fiquei sabendo que tenho direito a uma semana de férias por já estar há 6 meses trabalhando. Por isso, ontem conversei com a moça dos recursos humanos do teatro e ela me explicou que não é uma semana, e sim 7 dias úteis. Por isso me falou que eu poderia marcar minhas férias para começarem no dia 26 de dezembro, já que nos dias 24 e 25 não teremos apresentações. E que como nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro o teatro também fecha, eu poderia voltar só no dia 4 de janeiro. Não seria ótimo? Quero dizer, na verdade eu gostaria de ficar o mês inteiro, mas não posso abusar. Pelo menos vou poder passar o Natal, o Réveillon e meu aniversário com vocês. E, com sorte, acompanhar também o nascimento da minha sobrinha. Não fiquem muito animados ainda. Ela falou que antes precisa checar no sistema como estão as férias do elenco. Ver quem já marcou para essa época, pois não dá para sair todo mundo ao mesmo tempo. Mas estou esperançosa. Torçam para dar certo. Um beijo enorme para vocês. Pri. PS : já vão avisando para a Duna. O biscoito, o Snow, o Floquinho, o Pavarotti, o Rabicó, a pelúcia e todos os coelhinhos que eu estou chegando. Outra mensagem de e-mail. De Priscila, priscila@ol.com, para Samantha, sambasan@email.com. Enviada 28 de outubro, 22h23. Assunto: férias. Boa noite, senhora Samantha. Quero saber por que você não está me mandando fotos do Rodriguinho todos os dias como combinado. E da sua barriga também. Quero ver o tamanho que a minha sobrinha já está. Por falar nisso, vocês já escolheram o nome? Estou muito curiosa. Estou vendo a possibilidade de passar as festas com vocês. Só de pensar que talvez eu consiga, já estou muito feliz. Aliás, sobre isso, sei que a data provável de nascimento é 22 de dezembro. Mas não dá para segurá-la um pouquinho mais aí dentro para eu já estar aí? Não seria legal se essa bebê nascesse exatamente no Natal? Olha que presente para todo mundo. Estou brincando, sei que não é assim que funciona. Mas é até bom que ela nasça uns dias antes, para vocês ficarem com ela um pouco. Já que depois que eu chegar, vou monopolizar totalmente essa menininha. Beijo enorme, muita saudade, Pri. Outra mensagem de e-mail. Priscila, priscila@ol.com, para Sabrina, ssilver@mail.com.br. Enviada 28 de outubro, 22h30. Assunto: férias. Amiga, que saudade! Estou sozinha aqui no nosso apartamento e me deu a maior saudade de você. Sei que já foi embora há meses, mas ainda não me acostumei.
Como o dólar está um absurdo, até hoje ninguém mais veio me visitar. Então seu quarto continua fechado. Não quer vir passar o Thanksgiving aqui? Tá, sei que no Brasil não tem esse feriado. Na verdade, acabei mesmo aceitando passar com a família do Frank. Mas nem se anime, vamos como amigos, já deixei bem claro para ele. Apesar de estarmos nos vendo com mais frequência, e nos beijando com mais frequência também, estamos longe de sermos namorados. Até porque continuo conversando com o Patrick. E sabe onde provavelmente a gente vai se encontrar? Em São Paulo. Ele vai passar as festas de fim de ano no Brasil, e acho que eu também. Estou tentando conseguir uma semana de férias. E sabe com quem mais quero me encontrar? Com você. Não sei quais são seus planos, mas será que você consegue passar uns dias em São Paulo nessa época? Quero muito te ver. Pensa com carinho. Mil beijos, Pri. Outra mensagem de e-mail. Cats Woman Resources. hrcats@catsmusical.net. Para Priscila. Priscila@all.com. Enviada 29 de outubro, 9h45. Assunto Vacation. Cara Priscila, verificamos no sistema e infelizmente não será possível você sair de férias no período das festas. Grande parte do elenco já havia marcado para essa época. Entre os dias 26 de dezembro e 10 de janeiro, estaremos com muitos atores do coro cobrindo as férias do elenco principal. E com isso não teremos ninguém para te substituir. Sentimos muito por isso. Depois do dia 10, você pode tirar os 7 dias a que tem direito. Atenciosamente, Madison Stone, Recursos Humanos. Capítulo 69. Epígrafe. Spencer, : Eu gosto de você, e isso é raro. Pretty Little Liars. Audiodescrição. No meio da página, um quadro. À esquerda, o desenho de um iPod com fones de ouvido. E à direita, 3 itens identificados por número. Número 1, 20 Seconds, Becca. Número 2, Love, Save the Empty, Erin McCarley. Número 3, Cupid, 50 Feet, Sabrina Carpenter. A estrada para Pottston era muito bonita. Se em Nova York eu já ficava maravilhada com as cores de outono, ali parecia que eu estava dentro de uma pintura. As árvores tinham tons que iam do vermelho vivo a um cor-de-rosa clarinho, passando por nuances de laranja que eu nunca havia visto. A gente acabaria chegando à casa dos pais do Frank apenas ao entardecer, pois por várias vezes fiz o Frank parar e fotografar. Ele obedecia alegremente, já que tinha levado sua câmera profissional e fazia questão de tirar fotos minhas de todos os ângulos. Por mais que eu dissesse que uma com outro celular velho já era o suficiente. Depois de umas 2h30, chegamos a uma cidade pequena muito parecida com Rosewood, onde moravam as meninas de Pretty Little Liars. Comentei isso com Frank, que explicou que, apesar de ser fictícia, Rosewood realmente havia sido inspirada nas cidades que rodeavam a Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia, e que todas elas se pareciam mesmo. Espero que não tenha nenhuma mandando ameaças por mensagens. Brinquei, me lembrando dos episódios. Ele balançou a cabeça e explicou que a cidade dele era tão tranquila que algo assim seria até bom para movimentar um pouco as coisas. Na verdade, nossa casa fica em Upper Pottsgrove, que é como se fosse um subúrbio de Pottston. É tipo o interior do interior. Dizendo isso, ele pegou uma nova estradinha com ainda mais árvores. 10 minutos depois, chegamos a um bairro residencial. Ele entrou em uma rua e estacionou diante de uma casinha de tijolos marrons com telhado vermelho. Na frente havia um grande pinheiro e também uma caixa de correio branquinha. Bem-vindo à minha infância, ele falou, apertando minha mão assim que descemos do carro.
Pronta para conhecer todo mundo? Sim, eu queria muito conhecer os pais e a irmã dele, mas ao mesmo tempo estava receosa. Seriam 2 dias convivendo com aquelas pessoas que eu nunca havia visto, naquele lugar perdido no meio do nada. Nesse momento, a porta se abriu e uma mulher loira, de óculos, apareceu sorrindo. Logo vi que devia ser a mãe dele. Eram muito parecidos. Que saudade, meu filho, ela disse, confirmando a minha suposição enquanto corria para ele. Mas me viu e mudou a direção. Priscila, eu queria tanto te conhecer. Ela me deu um abraço apertado e o Frank disse: calma, mãe, não assusta a menina. E se virando para mim, esses abraços de urso da minha mãe são famosos. Eu sorri para ela, na verdade gostando da recepção. Já tinha mais de 5 meses que eu não via minha mãe e sentia muita falta daquele carinho maternal. Eu também queria muito te conhecer, Mrs. Mayberry, respondi com sinceridade. Por favor, me chame de Annette, ela pediu. Assenti, e ela então abraçou o Frank do mesmo jeito e perguntou se precisávamos de ajuda com as malas. São mochilas, o Frank explicou. A Pri só tem 2 dias de folga no musical, então depois de amanhã já temos que voltar. Ai, que pena, fiquei triste agora, ela disse parecendo decepcionada, o que fez com que eu me sentisse mal por estar impedindo Frank de ficar um tempo maior lá. Porém, ela completou. Não por você, Frank, você está aqui o tempo todo, mas é que só com 2 dias não vai dar para conhecer a Priscila direito. Ri, falei que não tinha muita coisa para conhecer, mas ela respondeu, como não? O Frank fala de você há meses. Já contou que você é uma atriz maravilhosa e uma exímia cantora. Mencionou seu amor por séries e animais. Por falar nisso, tem um mocinho que está com saudade de você. Ela foi me levando para a entrada da casa enquanto Frank pegava as 2 mochilas. Assim que abriu a porta, senti um cheiro delicioso de canela e açúcar. Ao contrário, do lado de fora, lá dentro estava bem quentinho. Chegamos à sala e vi que uma lareira estava acesa e a mesa posta com 5 pratos. Apenas nos seriados eu havia visto um local tão aconchegante. Meu marido daqui a pouco chega com minha filha. Ela falou: não se anime, hoje fiz algo bem simples, mas amanhã teremos um típico jantar de Thanksgiving. Eu estava amando viver aquela experiência tão característica dos Estados Unidos e cada vez mais me sentia dentro de algum episódio de série ou filme. Pode deixar sua bolsa no sofá, Priscila, ela falou enquanto a tirava do meu ombro. Quero que você fique à vontade, querida. A casa é totalmente sua. Agradeci e ela fez sinal para que eu a seguisse. Atravessamos a cozinha e a área de serviço e então passamos por outra porta, onde vi um pequeno galpão. A Annette abriu a porta desse galpão apenas o suficiente para passarmos. E de repente me vi dentro de um bosque. Lá dentro havia muitas plantas, inclusive algumas pequenas árvores, vasilhas com ração e água e algumas toquinhas no chão. Lucky, ela chamou. Abriu o maior sorriso, mesmo já tendo imaginado que ela estivesse me levando para vê-lo. Nada aconteceu, e ela então balançou um dos potes. Com surpresa, eu vi que um furão saiu de uma das tocas e veio correndo. Esse é o ice cream, ela disse, colocando um punhado de ração na frente dele. Nosso guloso. Que lindo, falei, já me abaixando. É manso? Muito, ela falou, o pegando e colocando nas minhas mãos. Eu o abracei com carinho, passando minha mão bem de leve pelo seu corpinho. Eu sentia muitas saudades do Chico. Tive um furão por 9 anos, contei ao ver que ela estava me olhando. Ele morreu no ano passado. Essa parte é difícil, né? Ela disse, colocando uma mão no meu ombro. Animais deveriam ser eternos. Assenti avidamente, criando uma afeição instantânea por ela. Eu pensava exatamente assim. Acho que o Luke deve estar com medo por ter ouvido o carro chegando e termos entrado aqui logo depois. Deve achar que são estranhos.
Que tal se você o chamar para que ele reconheça sua voz? Concordei, colocando o ice cream no chão. E então o chamei. Por uns segundos nada aconteceu. Chamei uma segunda vez. Foi quando uma carinha apareceu por trás de uma das árvores. Luke! Falei feliz. Comecei também a estalar os dedos como costumava fazer quando ele ainda morava comigo e eu chegava em casa. Ele se mostrou um pouco mais, farejou o ar e chegou mais perto. Resolvi me sentar e conversar com ele. Oi, menininho, como você cresceu? Está feliz nessa casa nova? É bem mais legal do que a outra, né? Você tem até companhia. Ele aproximou mais. Estendi a mão e ele não fugiu. Eu o peguei e fiz carinho nele. Sem perceber, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava com tanta saudade dele e de todos os meus bichos. Como era bom estar com um no colo novamente. Levantei os olhos e vi que a Annette estava me olhando meio preocupada. Tenho muitos bichinhos em casa no Brasil, expliquei. Consegui enganar um pouco a saudade que sinto deles com o Luke, mas desde que ele veio para cá fiquei sozinha novamente. Digo, sem companhia animal. É muito bom estar com ele outra vez. Você tem que conhecer nossos outros animais, ela falou animada. Garanto que nesses 2 dias vai poder matar totalmente a saudade. Me levantei, ainda com o Luke no colo, e sorri para ela. Totalmente eu não diria, mas aproveitaria com eles o máximo que pudesse. Os coelhos você vai ver amanhã. De noite os deixo soltos no quintal para cavarem o quanto quiserem. Mas os gatos ficam dentro de casa. Quer conhecê-los? Falei que sim, já colocando o Luke em uma das árvores e prometendo voltar em breve. Segui a Annette de volta para dentro de casa e observei que o ice cream veio junto. Tentei contê-lo, mas ela disse: não se preocupe, ele se dá bem com todo mundo. Furões podem ser predadores de coelhos e esquilos, mas este aqui é tão manso que é praticamente vegetariano e segue a gente o tempo todo. Mais uma vez me lembrei do Chico, que também era assim, e gostei ainda mais daquele mocinho. O Frank veio em nossa direção quando entramos na sala. E aí, minha mãe está cuidando bem do Luke? Preferi esperar aqui para ele não se assustar com tanta gente. Claro que estou cuidando bem. A Annette deu uma palmada de brincadeira nele. Não só por amar esquilos, mas também por causa da Priscila. Se faz o meu filho feliz, também me faz feliz. É só isso. Já é razão para eu cuidar ainda melhor do bichinho dela. Fiquei sem graça, mas ela logo apontou para o sofá. Olha, o Rumple Teaser aqui. Em meio às almofadas estava uma gata em escaminha, dormindo profundamente. Rumple Teaser? Perguntei com as sobrancelhas franzidas. Como a gata de Cats? Sim, e o irmão dela é o Mungo Jerry, igual na peça também. Ele deve estar escondido em algum lugar. É um pouco arisco com quem não conhece, mas não vai demorar a se acostumar com você. O Frank me contou tudo sobre como você se tornou parte do elenco. Fiquei tão orgulhosa. É o meu musical preferido. Assim que eu for a Nova York, farei questão de ir te ver no teatro. Sorri para ela e, de repente, algo se esfregou na minha perna. Ah, olha quem apareceu, o Frank falou, pegando uma gata preta bem peluda e gordinha. Essa é a minha preferida, ele falou sussurrando, como se não quisesse que os outros escutassem. Passei a mão nela, que já estava ronronando, e perguntei se também tinha um nome artístico. O nome dela é Minnie, a Annette respondeu. Ela já tem 17 anos. O Frank era muito pequeno quando a ganhou da avó. Ele que escolheu o nome, apesar da minha filha falar que foi ela. Nesse momento, a porta se abriu e uma garota loira apareceu. Fui eu sim, ela disse com a mão na cintura. Lembro perfeitamente, mesmo tendo apenas 4 anos na época. Eu era louca com a turma do Mickey, então é óbvio que escolheria esse nome. O Frank só balançou os ombros como se dissesse que não valia a pena contrariar e falou: Pri, esta é a Melanie, minha irmãzinha. E você é a famosa Priscila?
a Melanie disse, me abraçando. Eu queria tanto te conhecer. Eu também. Já estava curioso para conhecer a garota de quem meu filho tanto fala. Olhei para a porta e vi o pai do Frank, que tinha acabado de entrar. Muito prazer, Priscila. Sou o David. Ele estendeu a mão para mim, abraçou a esposa e o filho, e os três foram conversando para a cozinha. Meu pai está certo, a Melanie disse. O Frank só fala de você. Sinto como se eu já te conhecesse. É verdade que você também ama séries de TV? Sim, falei abrindo o maior sorriso e me lembrando de que o Frank havia mesmo contado que a irmã adorava seriados. Tinha sido no começo do ano, na primeira vez que saímos, quando ele organizou o tour de locução de séries para mim. Sou viciada desde os 13 anos. Atualmente estou seguindo os 6. How I Met Your Mother, Jane the Virgin, The Carrie the Diaries, Pretty Little Liars e Smash e Bluey. Comecei a ver como meu sobrinho e acabei apaixonada. Bem mais do que eu, a Melanie disse com uma expressão desanimada. Estou com muita coisa para estudar na faculdade neste semestre, por isso estou acompanhando só 3 novas, mas volta e meia reassisto a uns episódios das mais antigas que amei. Eu já sabia que ela estudava cinema na Filadélfia e começamos a conversar sobre isso. Contei que eu tinha uma amiga que também fazia esse curso em Los Angeles. Depois passamos a falar sobre o Luke, que ela também adorava. E então voltamos a comentar sobre séries. Até que a Annette apareceu com uma travessa nas mãos. Meninas, vou colocar a mesa. Vamos jantar? O Frank está morrendo de fome. E abaixando o volume da voz, completou. E acho que um pouco enciumado de vocês terem se dado tão bem. Disse que a Melanie monopolizou a atenção da Priscila. Eu apenas achei graça, mas a Melanie falou. Claro, finalmente ele me arrumou uma cunhada legal. Já era a hora. Me forcei a sorrir para ela, me sentindo totalmente desconfortada por dentro. Cunhada? A Annette já estava vindo com outra travessa. E então eu perguntei se ela precisava de ajuda, deixando para pensar naquilo mais tarde. Provavelmente era só entusiasmo daquela menina. Ela parecia ser meio empolgada. Os pratos estavam deliciosos e, para minha surpresa, eram todos vegetarianos. Quando comentei sobre isso, a Annette disse que o Frank havia avisado que eu era vegetariana em respeito aos animais. Por isso ela tinha feito questão de preparar o jantar inteiro assim. Falei que não precisava ter se preocupado, pois eu só não comia carne vermelha. E mesmo assim estava acostumada a separar a carne e comer o resto. Mas ela disse que queria me agradar para que eu voltasse sempre. Depois do jantar, ela trouxe uma torta de maçã e descobri de onde vinha o aroma delicioso que eu tinha sentido na chegada. E não era só o cheiro, a torta estava divina também. Amanhã vai ser melhor ainda, a Melanie disse quando eu agradeci pelo jantar. Mas não vai ser só a gente. Minhas tias e minha avó também vêm para o Thanksgiving. E todas elas estão loucas para te conhecer. Sorri amarelo. Quando o Frank me convidou para passar o feriado com a família dele, imaginei que seria só com as pessoas que já estavam ali. E como assim a avó e as tias sabiam sobre mim? Vamos fazer um brinde? O pai deles disse, já erguendo o copo. A Priscila. Que seja a primeira de muitas vezes dela na nossa casa. Todos bateram os copos e mais uma vez fiquei admirada com a hospitalidade daquela família. Eles eram muito calorosos. Me ofereci para lavar os pratos depois do jantar, mas a Annette me afastou dizendo, não, querida, obrigada. Vou colocar tudo na lava-louça, não precisa se preocupar. Apenas dê atenção para o meu filho, antes que ele queira te levar embora. Fui procurar o Frank, que estava conversando com o pai na sala. Assim que me viu, ele se levantou, dizendo que ia me mostrar onde estavam as minhas coisas. Subi as escadas atrás dele e chegamos a um pequeno corredor. Você vai ficar no meu quarto, que é mais confortável. Ele abriu uma porta e vi que minha mochila já estava em cima da cama. Eu vou dormir no escritório. Frank, eu posso dormir no escritório. Não quero que você mude sua rotina por minha causa. Falei preocupada. De jeito nenhum. Eu venho aqui sempre e você só vai ficar 2 dias.
Além disso, meus pais não me perdoariam se eu te colocasse para dormir no sofá-cama em vez de numa cama de verdade. Olhei para a cama dele, que era de casal, e parecia muito aconchegante. Eu estava cansada por não ter dormido direito na noite anterior, e também pela viagem em si. Minha vontade era de me deitar naquele minuto. Talvez, percebendo que eu estava balançada, o Frank disse: "Olha, quero que você se sinta em casa." Ele abriu uma porta que parecia um armário, mas com surpresa vi que era um pequeno banheiro. "Já coloquei toalhas limpas para você." "Frank, tem certeza de que não quer que eu fique no escritório?" Insisti. "Eu realmente não me importo." "Só se você ficar lá comigo," ele disse, me abraçando. Eu me afastei dizendo: "Frank, nós conversamos sobre isso." Ele respirou fundo, assentiu e disse que iria me deixar à vontade. "Pode tomar banho, dormir, fazer o que quiser. Qualquer coisa é só me chamar." Agradeci. Ele saiu, fechando a porta devagar atrás de si, e então resolvi tomar um banho. Enquanto separava minhas roupas, fiquei observando o quarto dele. Tinha várias fotos de quando era criança. Vi que ele usava óculos e tinha aquela carinha de intelectual desde sempre. Em uma delas, ele estava abraçado com um cachorro preto e branco. Imaginei que seria o Pongo, o cachorro que ele tinha me contado que adorava quando era pequeno. Tinha também uma foto dele vestido de escoteiro, parecendo muito orgulhoso. Sorri, constatando que ele havia sido um bom menino. Ainda era. Tomei um banho rápido e desci apenas para dar boa noite. Porém, vi que a Melanie estava deitada no sofá vendo um seriado que não conhecia. "Gosta de Once Upon a Time?" ela perguntou, pausando o vídeo. "Ainda não assisti," falei, me sentando. "Já ouvi falar, mas ainda não tive tempo de ver." "Então vou voltar para a primeira temporada," ela disse, já fazendo isso por mais que eu falasse que não precisava. E mais uma vez vivenciei aquela sensação de entrar em um mundo completamente novo, de conhecer e ficar amiga dos personagens e ansiar para que a vida deles desse certo. Me recostei no sofá, sabendo que era melhor ficar confortável. Pelo visto, aquela seria uma noite longa. Not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me. Capítulo 70. Epígrafe. Branca de Neve, 2 pontos. Quando traímos as pessoas que amamos, quando mostramos a elas as nossas piores partes, tudo se transforma. Não tem mais volta. Nós cortamos os laços que demoramos tanto para criar. E quanto mais fortes eram esses laços,
mais difícil é de reatá-los, se é que eles podem mesmo ser reparados. Once Upon a Time. Depois de uns 5 episódios, vi que a Melanie estava dormindo no sofá. Então me levantei e fui procurar o Frank. Ele tinha avisado que estaria no escritório, pois ainda precisava terminar os relatórios do trabalho, já que tinha saído mais cedo para viajarmos. Porém, assim que subi as escadas, me encontrei com a Annette, que parecia estar pronta para dormir. Ah, Priscila, eu já ia descer para dar boa noite. Amanhã tenho que acordar cedo para preparar o jantar e quero desde já te pedir desculpas. Vou assar um peru, é a tradição, mas teremos pratos vegetarianos também. Eu disse mais uma vez que não precisava se preocupar e ela completou. Me preocupo sim, quero que você se sinta sempre à vontade aqui em casa. Olha, inclusive quero te falar uma coisa. O Frank me contou que vai dormir no escritório, mas vocês não precisam fazer isso por causa da gente. Somos uma família moderna, sei como é hoje em dia. Vocês dois podem dormir no quarto deles, sem problemas. A Melanie mesmo já trouxe o namorado para dormir aqui algumas vezes. Quero dizer, quando ela namorava. Eles terminaram um tempo atrás. Ela começou a contar sobre o ex-namorado da filha, mas eu tinha parado de ouvir um pouco antes. Ela estava pensando que eu e o Frank éramos um casal? O que exatamente ele havia dito para a família? Era por isso que eles estavam me tratando tão bem? E era por isso também que a Melanie havia me chamado de cunhada? Sem contar o brinde do pai. O Frank custou para gostar de alguém de novo. Eu já imaginava que você seria especial, por ter conseguido destrancar aquele coração. Mas me surpreendi positivamente. Você é educada, carinhosa, ama os animais. Além de linda, claro. Espero de coração que dê tudo certo e que você realmente entre para a nossa família. Ela então me deu boa noite, disse para eu ficar à vontade e desceu as escadas. Franzi as sobrancelhas e fui até o escritório. Algo ali não estava bem explicado. Ao me ver, o Frank abriu o maior sorriso. Percebi que ele estava com o cabelo molhado, e assim que chegou perto de mim, senti um cheirinho de shampoo. Tinha trocado de roupa e agora estava com uma bermuda e uma blusa de moletom. Ele parecia diferente assim. Eu estava acostumada a vê-lo sempre arrumado. Já ia te dar boa noite, ele disse, se levantando. Imaginei que você e a Melanie iriam virar a noite maratonando a série. Ela dormiu assistindo, contei. E eu estou bem cansada também. Mas queria conversar uma coisa com você antes. Ele fez sinal para nos sentarmos. Olhei em volta, percebendo como aquele quarto era pequeno. Tinha apenas um sofá minúsculo e uma estante com uma escrivaninha acoplada, onde ele estava trabalhando. Frank, o que exatamente você disse sobre mim para a sua família? Perguntei séria. Ele pareceu meio nervoso, mas respondeu. Que você é linda, inteligente, talentosa. Aliás, eu nem precisava ter dito. Eles mesmo viram isso. Estão todos encantados com você. Ele deu um sorrisinho, mas notei que estava um pouco tenso. Frank, o que você disse sobre nós? Perguntei. Porque parece que tem algum mal-entendido. Sua mãe está me tratando como se eu fosse nora dela. Aliás, todos parecem pensar que estamos namorando. Ele olhou para o chão e, quando voltou a olhar para mim, estava com o rosto vermelho. Desculpa, Pri. Eu não falei que você era minha namorada. Mas eles entenderam isso quando disse que iria te trazer aqui. Desde o começo do ano, eu te incluo sem querer nas conversas. Realmente devem ter pensado que era mais sério. Mas tenho culpa sim, por não ter feito questão de esclarecer. Eu iria dar uma bronca, mas ele continuou. Acho que fiz isso por querer tanto que fosse verdade. Passei muitos anos sem ter vontade de namorar, sabe? Durante o período da faculdade, me dediquei exclusivamente aos estudos. Não me envolvi seriamente com ninguém. Não por querer ser o primeiro da sala, mas por achar que nunca mais iria me apaixonar. Me lembrei que alguns meses antes, quando havíamos começado a nos beijar, eu avisei que não queria nada sério. Ele tinha dito que eu não precisava me preocupar, pois já era calejado. Na época, pensei que era modo de falar.
mas agora eu percebia que tinha algo por trás daquilo. Como assim nunca mais? Alguém te decepcionou? E o que sua irmã quis dizer com ter finalmente arrumado para ela uma cunhada legal? Ele respirou fundo e me explicou. Eu tinha uma melhor amiga desde os 5 anos de idade. Ela era a mais bonita da sala, a mais esperta, e nós fazíamos tudo juntos. Nossas mães eram amigas, então era natural que nos encontrássemos também fora da escola. Me recostei no sofá, sabendo que seria uma longa história. Aos 12 anos, nos beijamos pela primeira vez. Estávamos brincando de verdade ou consequência, e uns amigos me desafiaram a beijá-la. Eu não queria fazer aquilo, mas ela sussurrou que estava tudo bem. Nos beijamos e aquilo pareceu tão certo que não paramos mais. Foram 7 anos de namoro e eu pensava que seria para sempre. Até que chegou o nosso prom, o baile de formatura. Me lembro que eu estava muito feliz. Tinha sido admitido no curso que eu queria e ia morar em Nova York. E eu tinha planejado pedir em casamento naquele dia. Claro que não iríamos nos casar imediatamente, mas eu queria fazer aquilo assim que nos formássemos na faculdade. Então esperei o momento em que ela disse que ia ao banheiro e fui buscar com um amigo o anel que eu tinha comprado para ela. Ele havia guardado para que ela não desconfiasse de nada. Só que quando voltei, não a encontrei em nenhum lugar. Ok, agora o Frank tinha captado totalmente a minha atenção. Era como se eu estivesse assistindo a uma parte tensa das minhas séries. Enquanto ele não dissesse aonde a tal garota tinha ido, eu não conseguiria respirar. Perguntei para várias pessoas, mas ninguém a tinha visto, apesar de eu notar que algumas me olhavam como se estivesse me escondendo alguma coisa. Cheguei até a ligar para a família dela, para saber se ela tinha voltado para casa. Mas aquilo só serviu para que ficassem preocupados. Comecei a procurar em todos os lugares. Olhei até nos banheiros femininos, para você ter uma ideia. Assenti, imaginando a cena. Até que uma colega da minha sala me chamou para conversar. Achei estranho, pois nunca havíamos nos falado. Eu apenas a cumprimentava. Para ser sincero, eu fazia isso por pena. Ela não tinha nenhum amigo. Todos a achavam meio esquisita. Mas o fato é que ela me levou para o lado de fora e falou: Frank, eu não aguento mais, preciso te contar. Sei que estou correndo o risco de ser chamada de fofoqueira por todos, mas nem me importo. Eu gosto de você, pois é um dos únicos colegas que me tratam bem. E é por isso que eu vou colocar um fim nessa indecência. Você merece saber a verdade. Eu nem piscava. Perguntei que verdade era aquela e ela disse que de uma só vez. Sua namoradinha de infância tem outro namorado e já tem pelo menos 6 meses. Todo mundo sabe, mas acho que por pena ninguém te conta, já que você é tão legal. Ela está dentro do carro dele neste momento e aposto que daqui a pouco vai aparecer te falando que estava passando mal ou com cólica e que tinha ido para algum lugar descansar. O Frank parecia estar fazendo o maior esforço para relembrar aquilo, por isso segurei sua mão para dar força. Primeiro, achei que aquela história sem o menor cabimento. A minha namorada não faria aquilo. Nós estávamos apaixonados. E como assim as pessoas tinham pena de mim? Eu era um bom aluno, tinha bons amigos, uma namorada linda. As pessoas tinham pena era de uma esquisitona como a que estava na minha frente. Mas de repente comecei a me lembrar que nos últimos tempos a Kayla, minha namorada, realmente vinha dando umas sumidas e voltava com 1000 desculpas. Mesmo assim, me recusei a acreditar. Falei que era mentira e a minha colega disse que agora isso era problema meu, que a consciência dela estava limpa. E saiu, me deixando sozinho sem saber o que fazer. O Frank parou de falar por um tempo, tomando fôlego para contar o resto. Voltei para a festa, dei uma olhada, constatei que ela de fato não estava ali. Então fui para a entrada do estacionamento. Fiquei uns 15 minutos lá. Se ela estivesse no local, teria que passar por onde eu estava para voltar para a festa.
Eu já estava quase desistindo, certo de que ela estaria no salão me procurando, quando eu a vi saindo de um carro e ajeitando o vestido. Me escondi e ela passou sozinha. Achei estranho e esperei mais um pouco. Por isso vi quando um colega da minha sala, que por sinal costumava conversar comigo, saiu do mesmo carro e passou pelo mesmo caminho. Provavelmente haviam combinado de voltar para a festa um de cada vez, para não despertarem suspeitas. Na verdade, para não despertarem a minha suspeita, porque pelo visto todo mundo sabia. Eu já imaginava o fim da história, mas continuei a ouvir. Entrei no salão como se nada tivesse acontecido, ainda que devastado por dentro. Assim que me viu, ela veio perguntando onde eu estava, pois estava me procurando havia um tempão para contar que tinha ido consolar uma amiga que tinha levado fora do namorado. Eu nunca tinha ouvido falar que a tal amiga namorava, mas mesmo sabendo que ela estava mentindo, continuei ao lado dela até o fim da festa. Não sei se para me castigar por ser tão tapado ou para obter mais evidências. Provavelmente pelas duas razões. Ele parou de falar, olhou para o chão e tirou os óculos antes de continuar. Acontece que quando cruzamos com o nosso colega, percebi que os dois trocaram olhares e ela até deu um sorrisinho para ele. Nessa hora vi que eu não iria aguentar. Parei naquele instante e perguntei quanto tempo havia que eles estavam me fazendo de palhaço. Os dois, a princípio, se fizeram de desentendidos, mas então alguns colegas, talvez cansados de assistirem aquilo acontecer nas minhas costas, passaram a bater palmas e incentivar uma briga. Mas eu não queria brigar, eu só queria sair daquele pesadelo. Me virei para ela e perguntei baixinho se era verdade, se ela estava mesmo me traindo. Ela me chamou para conversar lá fora e eu aceitei, sob protestos, pois todos queriam ver o circo pegar fogo. Eu estava com tanta pena do Frank que tive vontade de dizer que não precisava me contar o resto, mas percebi que ele queria fazer isso. Eu pensei que a Kyla ia negar, dar uma desculpa ou no máximo dizer que tinha sido só uma vez. Mas ela não fez isso. Ela afirmou o que a minha colega havia dito, que desde o ano anterior eles vinham se encontrado, pois haviam começado a gostar um do outro em um torneio de matemática de que os dois participaram, e que, para não me fazer sofrer, tinha planejado terminar comigo só depois que fôssemos para a faculdade e a distância entre nós aumentasse, já que eu iria para Nova York e ela ficaria na Pensilvânia. Ela achava que assim seria mais fácil, pois eu já teria mesmo que me acostumar a ficar longe dela. Tive vontade de abraçá-lo, pois notei que apesar de os anos terem passado, aquilo ainda o machucava, mas vi que ainda tinha mais. Eu não voltei para a festa, Pri, apenas dei as costas e saí, pensando que meu mundo tinha desmoronado, que o futuro que eu havia criado na minha cabeça nunca iria acontecer. E então cheguei aqui e rasguei todas as fotos dela. Joguei fora todos os presentes que ela havia me dado. Talvez pelo barulho, minha irmã acordou e eu contei tudo o que tinha acontecido. Ela me abraçou e eu chorei como não chorava desde criança. Vi que os olhos dele marejaram e imediatamente os meus também. Ele continuou. No dia seguinte, me levantei, peguei a relação de livros que a faculdade havia pedido e comecei a estudar. Me joguei nos estudos. E no primeiro dia de aula, eu já sabia a matéria de praticamente um ano inteiro. Acho que agora você entende como eu consegui trabalhar no mercado financeiro tão novo. Não foi sorte, foi dedicação. Foi a minha válvula de escape. Assenti, pensando no quanto ele era inteligente por ter transformado uma desilusão em uma oportunidade. Por causa dessa dedicação toda aos estudos e ao trabalho, fiquei anos sem namorar, sem gostar de ninguém. E acho que por trauma também. Foi aí que você apareceu, do nada, toda linda e meio atrapalhada na lavanderia. Naquele dia foi como se, além das roupas, eu tivesse colocado meu coração para lavar em uma daquelas máquinas. Senti como se ele tivesse voltado a bater, como se estivesse novo outra vez. E desde então, eu nunca mais parei de pensar em você. Eu estava me sentindo péssima por ter acabado de ouvir uma história que era tão parecida com a que eu tinha vivido. Com o agravante de que, no meu caso,
eu era a traidora. Me lembrei do Rodrigo e me senti triste, imaginando o que ele tinha passado. Agora, com ainda mais nitidez. Será que ele havia contado sobre o nosso término para alguma garota, assim como o Frank tinha acabado de fazer? Balancei a cabeça, pensando que isso eu não teria como descobrir, e que também não cabia mais a mim. Essa já era outra história, e eu tinha outra mais urgente para viver. Aquele garoto tão sensível e sofrido, que continuava me olhando com expressão de apaixonado, era a prioridade agora. Eu não precisava machucar o coração dele ainda mais, mas tinha algo que eu precisava saber. Tenho uma pergunta, Frank. Você a perdoou ou até hoje tem mágoa? Ele deu um sorriso triste e falou: não tenho mágoas. Eu a perdoei sim. Não concordo com o que ela fez. Acho que deveria ter sido verdadeira comigo em nome de tudo que vivemos. Mas exatamente pelo tempo que ficamos juntos, eu não queria passar o resto da vida a odiando ou sofrendo por causa dela. Eu não abriria mão de todos aqueles anos. Eles sempre vão fazer parte de mim. Por isso, eu a desculpei. E com isso, me libertei. Eu não tinha recebido aquela absolvição do Rodrigo. E como eu queria ter recebido. Eu só esperava que algum dia ele conseguisse superar. Era triste pensar que ele pudesse estar naquele momento em algum lugar me odiando. Está tudo bem? O Frank perguntou, levantando meu queixo e olhando preocupado para meus olhos com lágrimas. Sim, falei sorrindo. Fiquei meio emotiva com a sua história. Me levantei, olhei em volta e tornei a falar. Acho que esse quarto aqui é muito pequeno e sua cama é grande e confortável o suficiente para nós dois. Quer dormir lá comigo? O olhar dele se iluminou e ele veio me abraçar. Mas é para dormir, entendido? E se roncar eu te mando de volta para cá. Ele concordou com uma expressão bonitinha, mas com os olhos cheios de desejo. Então fomos para o quarto dele, e eu vi que estava certa. Aquela cama realmente era muito confortável, e apesar de ser grande o suficiente para 2 pessoas, dormimos tão abraçados que até o pequeno sofá do escritório teria sido suficiente. Capítulo 71. Epígrafe. Tom, : Ela tem questões familiares para resolver, e é lá que ela precisa estar agora, com a família. Smash. Pelo resto da viagem, por entender que o Frank precisava daquilo, deixei que a família dele pensasse que estávamos juntos e em alguns momentos até agi como se fosse uma namoradinha bem apaixonada. E não foi difícil. Não apenas porque agora eu podia me considerar uma atriz profissional, mas também por querer que aquilo fosse verdade. Não a parte do namoro, mas a da paixão. Apesar de continuar amando a companhia do Frank e de não ter a menor vontade de colocar um ponto final naquela relação indefinida que havíamos construído, eu não estava apaixonada. Eu não dormia e acordava pensando nele. Não era ele a primeira pessoa para quem eu queria contar tudo o que me acontecia. E o mais importante, eu não visualizava no meu futuro. O que era uma pena, pois eu tinha amado a família dele. Eu só esperava que, mesmo depois que descobrissem que eu não tinha a menor intenção de ir além dos beijos ocasionais que trocávamos, eles continuassem a gostar de mim. Me despedir do meu esquilinho foi a parte mais difícil. Eu não tinha certeza se voltaria a vê-lo pessoalmente algum dia. E ainda que eu soubesse que ele estava muito feliz e bem cuidado ali, tive vontade de levá-lo comigo. A mãe do Frank, ao perceber que eu estava triste por causa disso, prometeu que me mandaria fotos e vídeos o tempo todo. Mas eu sabia que só a imagem dele não resolveria. Naqueles 2 dias eu havia tentado suprir a falta que sentia dos meus animais, a tal ponto que o furão até ficou com medo de mim. E tinha agarrado tanto aqueles gatos que eles passaram a se esconder a cada vez que eu aparecia. Só o Luke continuava a vir ao escutar a minha voz. E exatamente por isso a saudade da Snow, do Floquinho, do Rabicó, da Duna, do Biscoito, do Pavarotti, de todos os coelhos, apertou ainda mais. Eu os amava tanto e sabia que eles sentiam o mesmo por mim.
Doía muito pensar que eu não tinha previsão de vê-los novamente. Ao sair do Brasil, pensei que nossa distância tinha prazo de validade, que no semestre seguinte eu estaria de volta. Mas agora, mais de 10 meses depois, eu começava a sentir a saudade castigar cada vez mais. Na verdade, não era só dos meus bichos que eu estava sentindo falta. Era também da minha família, das amigas e do calor, em todos os sentidos, do Brasil. Eu nem imaginava que algo totalmente inesperado aconteceria ao voltar para Nova York. Quando cheguei ao teatro, na primeira noite após o feriado, várias pessoas do elenco vieram me abraçar, dizendo que tinham sentido a minha falta. Fiquei feliz, pois eu também havia sentido saudades deles, todos, e do teatro em si. Aquelas pessoas, nos últimos meses, tinham se tornado muito mais do que colegas. Eram minha família felina. E era exatamente isso que me fazia suportar aqueles dias nostálgicos, quando a vontade de voltar para casa gritava dentro de mim. A iminência das festas de fim de ano vinha me deixando especialmente para baixo. Eu nunca havia passado o Natal longe dos meus familiares. Até mesmo na minha viagem para Los Angeles, 2 anos antes, meu irmão e a Sam tinham aparecido de surpresa. Mas aquilo agora seria impossível. A Sam estava grávida de 8 meses. Meus pais estavam dando todo o apoio, ficando com o Rodriguinho o máximo de tempo possível. Meu irmão trabalhando e estudando. Também não era como se fosse passar o Natal sozinha. Eu, inclusive, tinha algumas opções. A família do Frank estava contando com que eu voltasse para celebrar lá. E o Rick já tinha me chamado várias vezes para uma festa que teria na casa da irmã dele. Eu sabia que me sentia acolhida onde fosse. Porém, eu não passaria a data com a minha família, e sim com a de outras pessoas. Voltei a me concentrar na peça para não ficar triste. Durante o primeiro ato, tudo correu normalmente. Porém, ao final do segundo, no início da cena do Mr. Mistopheles, vi que vários dos meus colegas começaram a olhar para cima com uma expressão preocupada. Eu estava agachada em cena, esperando o momento em que o Julian desceria no meio do palco. E quando olhei para o alto para entender o que estava acontecendo, percebi que a corda que o levaria até o chão tinha ficado agarrada e que ele estava dependurado, sem conseguir nem subir nem descer. Ele estava em um lugar muito alto e atrás do cenário, por isso o público não o viu. Olhei para o lado e vi que uma das produtoras estava na coxia, parecendo desesperada enquanto falava no celular. O elenco continuou a coreografia normalmente, tirando o fato de que já era para o Mr. Mistopheles estar no centro do palco. De repente notei que o diretor estava na coxia e fez um sinal para alguns atores, que entenderam e foram dançando para a plateia improvisando uma cena. Todo o elenco, eu inclusive, os seguiu. As cortinas foram fechadas e em 2 minutos abertas novamente. Com alívio, vi o Julian dançando no palco como se nada tivesse acontecido. E então todos subiram outra vez, parecendo até que aquilo tinha sido ensaiado. Apenas ao final do espetáculo, depois de as cortinas se fecharem, foi que todo mundo correu para o Julian, para saber se ele estava bem e entender o que havia acontecido. Me posicionei na corda e fiz sinal para que o pessoal da técnica me mandasse para baixo, como sempre. Ele explicou. Ela começou a descer, mas em 2 segundos parou, e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Tentei voltar a subir, mas achei arriscado, preferi esperar. Só que passei a suar de nervoso e fiquei preocupado da minha mão escorregar e eu ficar dependurado. Ainda bem que foram rápidos. Eu o abracei nervosa e fui seguida por outros, que fizeram o mesmo. Não queria nem pensar no que poderia ter acontecido. Por sorte, a plateia não percebeu, ele completou. Em seguida, o diretor chegou dizendo que por causa do protocolo ele precisaria passar uma consulta médica e todos foram para os camarins. No dia seguinte, acordei com uma mensagem. Audiodescrição. No meio da página, um quadro com uma mensagem de WhatsApp. À direita, o desenho de um celular.
Oi, amiga. Acho que você vai para casa no Natal. Olhe seu e-mail. De nada, Julian. Me levantei a jato e fui para a sala ligar meu computador. Só quando cliquei no aplicativo de e-mail foi que me lembrei que poderia ter feito aquilo pelo celular. Mas foi até bom, porque assim pude ler em letras grandes e ter a certeza de que aquilo não era um sonho. Cats Production para Cats Cast. Enviada no dia 28 de novembro às 8h05. Assunto: recesso. Querido elenco, devido aos 2 últimos incidentes envolvendo o nosso cenário, as peças que caíram em cima de 2 atrizes no semestre passado e o mau funcionamento da corda de sustentação ontem, nos demos conta de que é urgente que o teatro passe por uma reforma. Verificamos com a empresa responsável e eles podem começar os trabalhos logo após o Natal. Dessa forma, estamos mandando um comunicado para a imprensa, avisando que todos que adquiriram ingressos para as datas entre 26 de dezembro e 9 de janeiro serão ressarcidos e receberão também uma cortesia para qualquer dia depois do dia 10 de janeiro, quando retornaremos. Acreditamos também que essa seja uma forma de compensar vocês, nosso querido elenco, que vem trabalhando nessas condições já há bastante tempo. Vocês poderão aproveitar as festas em casa. E quando voltarem, teremos um teatro novinho para vocês brilharem. Aquelas que tiraram férias nessa época, por favor, entrem em contato com o departamento de RH para reagendarem. Obrigado por sua compreensão e parceria. Produção Cats. Depois de ler 3 vezes, fiquei pulando pela sala. Abri a janela e gritei: eu vou para casa! Vi que uma moça que estava passando pela rua olhou para cima sem entender. E então eu fechei logo a janela, até porque estava começando a fazer muito frio, novamente, e a previsão era de que pioraria ainda mais. Mas agora aquilo não importava. Eu iria para o calor do Brasil, para o calor da minha família. E só de pensar nisso, já conseguia sentir todo aquele calor no meu coração. Audiodescrição: 5 quadros com mensagens de WhatsApp e o desenho de um celular à direita de cada um dos quadros. Mensagem 1. Priscilete: que notícia mais maravilhosa! Sua sobrinha está aqui dentro, se remexendo de felicidade. Vou tentar fazer com que ela te espere para estrear nesse mundo. Prometo que vou ficar longe de qualquer remédio que não seja meu. Ah, traz um frasco daquela cobertura de chocolate que tem na Marshalls para colocar no sorvete. Estou com desejo. Beijo, Sam. Segunda mensagem. Pri, amei a notícia, contando os dias para a sua chegada. Sua mãe disse que você está namorando seu vizinho. Ele vem com você? Pode trazer um iPhone para mim? Te pago aqui. Beijos, Larissa. Terceira mensagem de WhatsApp. Nem acredito que finalmente vou poder matar as saudades da minha amiga. Consegue uns dias para a gente ir para a praia? A reforma da casa acabou. Agora temos piscina e sauna. Seu namorado vai adorar. Beijocas, Bruna. Quarta mensagem de WhatsApp. Oi, Pri. Sua mãe ligou para contar que você está vindo. Que alegria. Vai chegar dia 24? Em que horário? Estão dizendo que você vem com o namorado novo. Mas vê se arruma um tempinho pra gente. Beijinhos, Luísa. Quinta mensagem de WhatsApp. Oi, menina linda. Vou estar em São Paulo de 20 de dezembro a 2 de janeiro, quando volto para Orlando com uma excursão. A minha mãe pediu para te chamar para lanchar com a gente no dia 27. Você pode? Ela está louca para te ver. E eu também. Beijão, Patrick.